Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, estamos reunidos em Seu nome, por vossa graça nos concederá vida, e agradecemos a vós, vos louvamos, agradecemos e louvamos a Mestre Jesus, conosco sempre está. E assim nessa noite aprenderemos com o Evangelho, Joana de Ângeles, e vos pedimos, Senhor, que nesta noite, que nosso coração está aberto a vós, aberto pela prece, pelo louvor, pelo agradecimento, pelas informações que nosso querido Mestre nos dá sobre aquilo que deseja de nós. Perseveremos no bom caminho, no caminho da luz, para o nosso progresso, nossa evolução espiritual. Que assim seja, por vossa graça, agora e sempre. E boa noite, vamos então aqui já agradecendo a vocês, boa noite, mais uma vez reunidos, não é? Agora, nesta quarta-feira, estamos exatamente no meio da semana, dia 22 de julho, julho passando rápido também, né? Como todos. Então, nossa boa noite aí, Bárbara Santana Nery, Sandra Oliveira Vita, Edmar José Bueno, nosso abraço, cara Edmar. Um abraço a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos e esperamos, né? Todos nós esperamos que todos nós estejamos bem, saúde acima de tudo e à disposição para continuar na batalha, no trabalho do dia a dia, no atendimento, no carinho a famílias que estão próximos a cada um de nós. E é isso, que nos fortaleçamos, né, na nossa fé, que é tão necessária para a nossa caminhada, que é o sustento, que é o apoio de cada um de nós. Então, muito bem-vindos todos vocês. E hoje nós estamos iniciando o capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, como está aqui no nosso Evangelho. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre injúrias e violências. Aqui o capítulo é uma bem-aventurança aos que são brandos, mansos de espírito, né? Pacíficos. Vamos falar um pouquinho de injúria e violência. E também Joana de Ângeles, chegando daqui a pouquinho, vai falar para todos nós, dentro do livro Rumos Libertadores, sobre fé e conquista. Fé e conquista. Vamos então ver o que o Evangelho nos traz para esta noite. E nós temos aqui textos do evangelista São Mateus. São 3 pequenos textos do Evangelho no Novo Testamento, que diz o seguinte: Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão o reino da terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e qualquer que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão, merecerá ser condenado pelo julgamento. Aquele que disser a seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. São textos de São Mateus. O Evangelho nos fala o seguinte sobre esses textos, sobre injúria, sobre violência, né, de uma maneira geral. Por essas máximas, Jesus fez da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda a expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo, que significava homem de má conduta, e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que lhe disser a seu irmão: sois louco. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa.
é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo, é a primeira lei de todo cristão. Mas o que entende Jesus por essas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brancos, porque eles possuirão a terra. Ele que disse que para renunciar aos bens desse mundo e promete os do céu. À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que até esse dia, os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, e a estes, frequentemente, falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhe será feita sobre a terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem o egoísmo, e nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso, e a promessa de Jesus, ela se tornar um mundo feliz pela expulsão dos maus. Pois é, amigos, este é o Evangelho. Vamos cumprimentando também, né, o Roberto Messi, a Carla, a Roberta, a Irene Batista. Carla, agradecendo pela lembrança, um grande abraço, Carla, felicidades, saúde para você, família também, muitas das bênçãos de Deus sobre você. E como a gente sempre fala, né, no final do nosso encontro aqui, aos aniversariantes do dia, plante boas sementes, porque a colheita vem, não nos esqueçamos, né, não se esqueça, e que a colheita vem e não tem jeito de fugir dela, né? Aquilo que plantamos, vamos colher, mais cedo, mais tarde, ou aqui ou lá. Enfim, o nosso cumprimento para você, muitas felicidades, tá bom? E amigos, o Evangelho de hoje para nós é muito claro, claríssimo, né? Translúcido. Fala sobre violência, sobre injúria, difamação, tudo aquilo que faz tanto mal para todos nós. Tanto para quem faz o mal, porque fica com a responsabilidade, hora ou outra vai ter que acertar, é a tal da plantação, né? Como para aquele que sofre a injúria, e muitas vezes sem motivo, enfim. E tudo se resume, na realidade, e o texto falou nas entrelinhas sobre aquele mandamento de Jesus, né? Ama o próximo como a si mesmo. Quando amarmos uns aos outros como a nós mesmos, com respeito, com tudo aquilo que envolve essa palavra amor, nessa concepção que Jesus nos trouxe, não vai haver mais o mal, não vai haver mais a violência, a injúria. Vamos estar em um estágio bem melhor do que nós estamos hoje. Porque todos nós sabemos das dificuldades, de como há desigualdade em todos os níveis que nós vamos falar. Desigualdade na questão social, questão financeira, até a própria intolerância reflete, né, desigualdade, aqueles que não aceitam os que são diferentes, como se despida a pele fôssemos diferentes por dentro, fisicamente, mas não somos. Na verdade, somos diferentes em quê? Somos diferentes pelo espírito, nada além disso. Espíritos mais evoluídos, espíritos menos evoluídos, mas todos nós, mesmo os mais evoluídos que estão aqui conosco, estão em evolução, estão em aprendizado. Então, a esses que praticam a violência de qualquer tipo, seja essa violência explícita que chega, empurra, bate, mata, etc, etc. Tanto aqueles que fazem aquela violência escondidos, muitas vezes no anonimato, né? Com tantas coisas nessas nossas páginas da mídia social, das redes sociais,
Então, muitas vezes para conseguir seus objetivos, inventam, mentem, falam coisas falsas, coisas erradas, para ludibriar, para ganhar simpatia de uns, mesmo falando mentiras. E não adianta, tudo isso vai chegar o tempo que ele vai responder por isso. Quem assim age vai responder por isso. Seja aqui na lei humana, seja pela lei espiritual, da qual ninguém consegue fugir. Então, o melhor caminho é esse caminho, como Jesus aqui falou para nós, né? Do nosso equilíbrio, da nossa razão, da nossa sensatez, da tranquilidade, do pensamento equilibrado, que gera ações equilibradas, gera palavras equilibradas. Quando entramos em desequilíbrio, somos capazes de fazer qualquer coisa. Não nos iludamos pensando que somos pacíficos, somos bonzinhos. Não somos. Aliás, ninguém é. Porque se pisar muito no calo de quem quer que seja, até os mais equilibrados e pacíficos, chega um momento em que vai, digamos, o nosso atual estágio, perder a paciência, como se diz, como se se perde aquilo que não se tem. Enfim, o Evangelho de nós é bem claro com relação a isso. Estejamos atentos àquilo que está ao nosso lado, estejamos atentos às nossas reações. Começamos por nós mesmos. Como reagimos quando algo não nos agrada? Que pensamentos passam por nossa mente? O que nosso pensamento sugere que façamos quando algo não nos agrada? Seja nas coisas mais simples, até dentro de casa, até as mais complexas, vamos dizer, no nosso trabalho, ou naquelas que tanto valorizamos, fama, fortuna, esporte, religião, política, políticos, pior que a política ainda. Então precisamos ter um pouco de sensatez, um pouco de equilíbrio. Porque até que ponto aquilo que nós fazemos acabam prejudicando os outros e, em resumo, vão prejudicar a nós mesmos. Então, equilíbrio, sensatez, sempre é muito bom na caminhada de quem quer que seja. Então, que nosso Pai nos auxilie, como tem auxiliado, nosso querido Jesus também, sempre procurando deixar-nos equilibrados por tantas indicações boas, mas cabe a nós as decisões finais, definitivas, e saibamos então colocá-las em prática. É o que o Evangelho nos fala hoje, nada além disso. Pois é, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Como que nós somos? Mansos, pacíficos ou esquentadinhos? Ou guardamos tudo para depois? Então vamos refletir e que Deus nos abençoe nessa caminhada. Bom? Sônia Martins, boa noite. Eleni Souza, Carlos Eduardo Aragão, boa noite, Ele Batista, pessoal aí chegando, bacana, deixando o seu boa noite. Roberto Messner, Aparecida Santiago, Jovenil de Paulo, Barros Maurício, todos vocês, queridos amigos. Então, juntos mais uma vez, agora nesta quarta-feira, meio da semana, temos mais 2 dias pela frente antes de chegar o sábado, domingo. Como chega rápido. Pois é, como chega rápido, parece que ontem ainda era domingo. Um ano que eu tive um infarto. E assim é que a Célia lembra, que faz 1 ano que ela teve um infarto, já passou 1 ano. Graças a Deus está aqui, está bem, está conosco, estamos juntos, vamos que vamos, como a gente sempre diz, mas o tempo passa. E os cuidados são sempre necessários, Então se cuidem, não só no aspecto físico, corporal, mas também no aspecto emocional, sentimental, enfim, tudo aquilo que é importante para cada um de nós. Grande abraço e vamos que vamos, porque Joana de Ângeles está chegando também. Ela quer falar um pouquinho para nós e hoje ela vai falar para nós sobre fé, conquista. Vamos ver então o que nossa prezada Joana nos fala. E ela diz o seguinte: a fé é uma virtude intelectual que decorre do esforço racional, laborado, a pena de sacrifícios e muita abnegação. Ao brotar espontânea hoje, tem as suas nascentes no passado, quando foi iniciada e desenvolvida sob a custódia da confiança que a corroborou mediante a demonstração pelo fato. Necessidade imperiosa para o ser inteligente,
já que ninguém consegue se realizar sem o contributo da sua vigência, impõem-se requisitos de valores morais que constituem o embasamento da sua fixação no cerne da alma. Então a fé é algo muito particular para todos nós, né? E quando falamos, claro, em fé religiosa, que é o ápice da fé que a gente pode considerar, isso vai depender, claro, de cada um. E muitas vezes, dentro dessa caminhada espiritual nossa, por várias e várias encarnações, como nós já passamos e ainda vamos passar muito mais, essa fé em determinada religião, em determinado princípio, em determinado princípio moral, como assim dizemos, claro que ela já vem um tanto quanto esculpida dentro de cada um de nós por aquilo que nós já passamos anteriormente, por fé que nós já tivemos anteriormente, porque a cada encarnação nossa, nós entramos em contato com religiões, não adianta, com filosofias, né? Com doutrinas. Passamos e entramos em contato e cada encarnação nossa se caracterizou pelo conhecimento, pela participação também em tantas e tantas doutrinas, a doutrina que hoje nós estamos aqui com agrado, com fé, participando, para o tecido da encarnação anterior, da outra, porque tudo se faz em função de aprendizado. E não só de aprendizado, de se fixar naquilo, mas no aprendizado também eclético, que permite que novas ideias venham se somar àquelas que nós já temos e que tantas vezes permite que sejamos mais esclarecidos e vamos caminhando em nossa evolução, né? A gente sabe, aquilo que hoje nós adoramos, amanhã podemos não gostar mais. Aquilo que nós não gostamos, pode ser aquilo que hoje, amanhã nós vamos gostar. É aprendizado, é vivência, dia a dia. E a fé também, não vamos dizer, olha, a doutrina espírita ela tem o quê? 160 anos, desde 1870 anos, vamos assim colocar, desde o aparecimento do Livro dos Espíritos. E antes, que doutrina nossos espíritos tinham? Nós sabemos? Não. O que eu fui 200 anos atrás? Ou 30, quando eu comecei aqui, era católico, né? Estava dentro da religião católica, hoje estou na religião espírita, como muitos, e isso é comum para todos nós. Mas a fé precisa existir, porque, como diz aqui Joana de Ângeles, ela tem suas nascentes no passado, quando foi iniciada e desenvolvida, e é uma virtude intelectual, porque é particular de cada um. Né? Podemos sim falar de nossa fé com outros, etc., né? Tentar esclarecer tal, mas cada um tem a sua decisão. Por isso que existem tantas religiões aí pelo mundo. Como dizem hoje, mais de 4.000, né? Vamos continuar. A fé alimenta-se de exercícios espirituais e reflexões sem o que esmaece, deperecendo e apagando-se temporariamente. Atavismo primário da vida, ou seja, é algo que já vem antes, né? É lâmpada acesa dentro do espírito, a refletir através de renovações incessantes, até que os subsídios do testemunho pelos fatos que definam os contornos, estabelecendo as suas diretrizes quanto às quais força alguma logra êxito na tentativa de extirpá-la. Então a nossa fé vai se fortalecendo e vai se fortalecendo, claro, quando somos realmente tocados e quando ela nos convence dos seus propósitos, quando ela nos convence dos seus, entre aspas, dogmas, dos seus princípios, das suas bases fundamentais, daquilo que fundamenta cada fé, ela vai se fortalecendo em nós. Porque nós somos seres que ainda duvidam praticamente de tudo, nós temos muitas dúvidas e incertezas, né? Quando estamos em aprendizado iniciando. Então ela precisa ser bem forte, bem substanciada, precisa atender às nossas necessidades em função exatamente daquilo que tantas vezes nós duvidamos. Ela vem colocar para nós um alicerce para o nosso dia a dia. A fé funciona assim. A partir do momento que esse elemento, né, o alicerce vai sendo corroído, as nossas certezas também vão se diluindo. E aí é que está. Por isso que é preciso raciocinar, pensar, ali se informar para saber e ter certeza daquilo que nós estamos professando.
Por questões imediatistas, o homem se deixa sossobrar nas ondas revoltas dos testemunhos e dos sofrimentos, abatendo-se na negação com que espera fugir das conjunturas numa ânsia de apagar-se, apagando os fatores perturbantes que induzem ao desespero. No entanto, dileta filha do amor, a fé renasce e fica na mente dominando o coração, transformando-se em virtude do sentimento, mão da esperança e da caridade, em cujos braços se nutre, ao mesmo tempo vitalizando-as, porquanto, sem o seu contributo, aquelas não conseguiriam medrar ou sobreviver quando repontassem. Não te deixes assoberbar, sem os teus momentos espirituais para as suas reflexões. A fé que não reflexiona perde vitalidade e se transforma em hábito de crer, sem os expressivos recursos da coragem na luta e no ânimo das dificuldades necessárias. Não te recuses no afã que te absorve os momentos de oração. A fé que não se nutre na prece, facultando o deleite da vivência espiritual, se converte em acomodação que não suporta os imperiosos testemunhos do caminho evolutivo por onde todos transitam. Não te receies diante do volume de deveres por executar, de parar para aurir a inspiração divina, ou aurir na inspiração divina o pão mantenedor. A fé que não se faculta abrir a sintonia com as fontes inexauríveis do mundo espiritual, ela adoece, porque desfalece ante as imposições do vaso carnal, transitório, a que o espírito se jugula para o impositivo evolutivo. Essa parte é muito importante aqui, que Joana fala para todos nós. A fé que não se faculta abrir a sintonia com as fontes inexauríveis do mundo espiritual, adoece, porque desfalece ante as imposições do vaso carnal. Então nós temos uma determinada fé, não importa que fé, que religião, que doutrina, estamos ali, tendo, firme a nossa fé. Nosso espírito precisa, ele anseia, porque o que vai embora é o espírito, nossa carne vai ficar por aqui. Mas nós estamos encarnados. E muitas vezes o nosso corpo, a nossa carne, nossa luxúria, enfim, tudo isso que se agrega ao sentimento carnal, reprodutivo, etc., etc., vai determinando o nosso caminho, independente de eu saber que o meu excesso não vai ser bom para mim. O meu excesso vai me trazer responsabilidades, que se eu não resgatar nessa encarnação, vou resgatar na outra. Então a gente percebe nessas situações que a fé não é suficientemente forte para que a questão espiritual sobrepuje as condições, vícios e desejos carnais da nossa própria existência aqui. E é algo que a gente precisa trabalhar com bastante cuidado. Reflexão, prece e inspiração. Eis os recursos vitais para a problemática da fé espiritual no campo das atividades entre as criaturas humanas. Se ainda não consegues a fé que remove montanhas, se te sentes desfalecido sob o fardo dos problemas, se os conflitos te despedaçam às vezes os sentimentos e não encontras o apoio total da fé, não tenhas dúvida. Comece o exercício de confiança, entrega-te às mãos de Deus e sem reagir, sem arrojar-se aos caminhos da alucinação, perceberás que os débeis, a débil claridade espiritual e imortalista surgem, atestando a misericórdia do Pai e, por fim, dominando-te em totalidade a ponto de fazer-te carta viva da fé legítima, clarificando o roteiro sombrio de todas as almas. É Joana de Ângeles falando a todos nós sobre a fé. E a fé é algo que se constrói a cada dia. E quando ela fala sobre essas nossas dúvidas, e fala sobre a imposição do corpo, sobre
o desejo do Espírito sobre a evolução espiritual, o nosso grande exemplo que está aí é São Francisco de Assis. Ele, na sua juventude, era riquíssimo, podia tudo, fez tudo, experimentou tudo. Até que chegou um momento que algo disse para ele que aquilo não iria satisfazer o seu íntimo. Esse nosso íntimo é nosso espírito. Foi onde ele largou tudo, virou, ali 180 graus no seu caminho e hoje é representativo da fé, mais do que nunca, bem viva em cada um de nós. Vamos nos esforçar para também sermos assim, Então, nosso abraço, boa noite, Márcia Miranda, Judélia Lima também, e Joana de Ângeles falando aqui conosco. Então, vamos ver aí, nós vamos aqui cumprimentando a todos vocês, E, meus amigos, aniversariantes de hoje, temos aqui o Carlos Costa, Sandra Camargo de Almeida, esposa do Douglas, vamos cumprimentar, nosso abraço, Sandra. A Santina Quincariol Prati, Carla Roberto, que já também passou por aqui, já cumprimentamos também. Pode ser que até esteja por aí ainda, quem sabe. Antônia Zapaolo também aniversariando hoje, nosso cumprimento, cumprimento todos nós, que Deus abençoe imensamente. E amanhã, Idinéia Estela e a Zelinda Nunes, lá de Nova Odessa, do Centro Espírita Allan Kardec, também faz o programa Sinal Verde toda segunda-feira. Então a gente manda um abraço, que a gente conhece. Nós também vamos fazer palestra lá em Nova Odessa, lá no Centro Espírita Allan Kardec. Pessoal muito bacana, uma casa acolhedora, extremamente simpática. Então a gente manda um abração para vocês, linda, antecipado hoje, mas já valendo também para amanhã. Que Deus abençoe imensamente, viu? A você e a todos os aniversariantes desses dias, também aos aniversariantes familiares, amigos, de todos vocês e de todos nós, tá bom? Sementes boas plantadas geram boas colheitas, não nos esqueçamos disso, sempre. E nós temos também aqui, a Sandra Oliveira Vita falando, que também a Sônia Martins, que falei que hoje faz 1 ano exatamente que a Célia teve um infarto, mas está bem, então aqui mensagens também, dizendo que bom que passou, mandando abraço, então a gente agradece bastante, bom? As orações deles também. Claro, toda a vibração, oração de todos vocês, no momento que tudo virou meio que de cabeça para baixo, mas jamais deixamos de acreditar. Enfim, vamos para o nosso encerramento com muita alegria nesta quarta-feira, vamos levar nosso pensamento a Deus, levar as pessoas que nós queremos também, e suas necessidades até nosso Pai, para que Ele auxilie, como sempre tem auxiliado a todos nós, Mentalize então aí todos que querem auxiliar, vamos agradecer, claro, aqui a Deus nosso Pai por nossa vida, especialmente hoje fazendo 1 ano, daqui a 7 teve um problema, mas está tudo bem. Então vamos orar, e vocês mentalizem, orando aqui por Aline de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delson Murdes da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Miranda Colucci, Vladimir Colucci, Iliana Saldanha, Miliana Saldanha, Elane Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresta, Cida de Paula, Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana Anabela Bastos, Maurício Barros, Bárbara Comete, Gabriel Ruiz Miller, Caio César Branco Nunes, Cristina Mariolso, Rodrigo Nunes Frade, Juliano Nardes, Ana Maria Franzin, Maria Terezinha Silva, Neto Beniquirino, Arcílio Domingos, Anderson Barbosa Pires, Eli dos Santos, Carlos Bispo, Rosa Maria Leal, Djalma Camargo, Avoni de Oliveira Pascoal, Vladimir Ruiz, Sônia Martins, Antônio Donizete Neves, Tercília Antonella, nossa irmã, Jandir Vieira Furlan, Laisiane Serra, Isadora Pérez Garcia, Maria Helena Santos, e por todos nós, claro, por cada um de nós, familiares, amigos, enfim, levemos nosso pensamento do nosso Pai. Vamos lá? Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, et soles venibi. Ad te suspiramus, clementis et plentis, in
Pai nosso, nosso Pai amado, querido Mestre Jesus, eis-nos aqui novamente reunidos em Seu nome, em nome de Mestre Jesus, agradecendo a vós, Pai, pela vida que Sua misericórdia nos concedeu, agradecendo por todos nós podermos estar juntos neste momento, bem felizes, a cada momento em que nos reunimos, porque nos ligamos a vós, agradecemos, louvamos, mas também pedimos. Enviamos nossas súplicas, pedindo, sim, pelos aniversariantes dos dias que abençoeis, como abençoais tantos pais que acolhem seus filhos que vêm ao mundo. Abençoando também nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos que já nos deixaram. Abençoando a esses irmãos que estão aqui também, encerrando por esses dias a sua jornada entre nós. E sim, Pai, enviamos a vós tantos nomes, mentalizamos em nossos lares, nomes de pessoas que, como nós, estamos aqui batalhando pelo nosso dia a dia, tantas vezes com grandes dificuldades. Vós que conheceis bem, abençoeis a todos, fortalecei a todos eles e a todos nós, seus filhos. Abençoando também nossas famílias tão necessitadas, abençoando todos que estão em grande sofrimento, e nós mesmos somos causadores de tanto sofrimento. Auxilia-nos na caminhada, abençoando os dirigentes de todas as nações para que trabalhem pelo povo, que tanto necessita, abençoando nossos irmãos, cujo trabalho é tão necessário e tem dificuldade de conseguir, abençoando aqueles que nos dão trabalho e aqueles que dignificam o trabalho que conseguiram. Abençoa assim nossas casas de oração. Abençoa assim porque lá vamos felizes nos louvar, agradecer. E pedimos por nossas crianças, por nossos jovens, por nossos adolescentes, por esses irmãos que estão chegando ao mundo e que todos, com tanta esperança de uma caminhada feliz, sim, e que essa caminhada seja sempre fundamentada no amor, no respeito, trazendo a paz, cultivando a indulgência, a paciência, o perdão, a tolerância, a solidariedade, a fraternidade, exercendo plenamente a caridade tão necessária. E que juntos, Pai, consigamos, fortalecidos por vós, recuperar este mundo que tanto necessita. Tantos problemas nós mesmos, por nossa ignorância, já causamos. Assim, levamos a vós esta prece que nosso querido Mestre nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, pois vosso é o reino, é o poder, é a glória pela eternidade. E nós, seus filhos, humildemente pedimos teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia para todos nós reunidos, para nossos familiares, para todos os seus filhos, encarnados e desencarnados, onde estiverem, como estiverem. Seus bálsamos de luz, sim, suas bênçãos celestiais estejam sobre todos nós. E sim, equilibrando o nosso corpo físico tão frágil, nosso corpo espiritual que necessita de tantos reparos, e harmonizando nossa mente. E nós levamos tanto amor aos nossos irmãos em nossa caminhada. Abençoa assim nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos, e abençoa nossos irmãos que se perderam nessa caminhada, estando eles encarnados, desencarnados, e que trabalhem, e que lutem pela sua recuperação para o caminho do bem. Por isso, agradecemos a vós, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe. Obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, por sua graça, agora e sempre. Pois é, amigos, olha aqui nosso abraço também ao Fábio Fidelis, Maria Helena Lima, né? Todos vocês, nosso abraço também
Pessoal de Taubaté, aqui nos diz a Márcia Miranda, né? Taubaté, grande abraço, já estivemos aí. E é isso, queridos amigos, agradecemos imensamente essa participação preciosíssima de todos vocês, colaborando nessa energização, desse pensamento amoroso, positivo, tão bem nos faz, tão bem faz ao nosso lar, com a purificação, né, de tão boas vibrações que nós todos emitimos. E nessa emissão, todos nós nos abraçamos, podem ter absoluta certeza. Então, queridos amigos, eu e Célia agradecemos imensamente a participação de vocês. Um beijo muito grande no coração de todos, aquele abraço, né, coração a coração. E vamos nos ver com a graça de Deus na sexta-feira, está pertinho, né? Depois de amanhã, com a graça do Pai, sua permissão, sua bênção e com saúde. Então, desejando saúde e paz a todos vocês, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, em seus corações, sua mente, em seus lares. E esteja sempre conosco, e todos nós vamos distribuir essa paz, esse amor que ganhamos tão gratuita e amorosamente. Fiquem todos muito bem. Até sexta-feira. Tchau!